Fala pessoal, depois de gravar o vídeo do David Baltimore, me deu uma vontade de falar sobre a reação de transcriptase reversa, que é uma reação que acontece com os retrovírus. Então, retrovírus como HIV, HTLV e etc. Mas também que é usada rotineiramente em laboratório. Toda vez que em laboratório a gente está trabalhando com moléculas de RNA, por exemplo, para ver expressão gênica ou qualquer outra coisa relacionada com RNA, normalmente a gente converte RNA em DNA, porque RNA é uma molécula muito instável e ela está muito susceptível à degradação por RNases, enquanto o DNA ela é uma molécula mais estável e aí você consegue congelar, fazer reações mais complicadas com DNA. Então uma das coisas que a gente faz em laboratório é fazer uma reação de transcriptase reversa. Você pega o RNA, transcreve em DNA e essa reação é uma reação muito bonita que acontece na natureza com esses vírus. E para você entender essa reação, acho que a primeira coisa que você tem que entender é que transcrição reversa ela é feita por uma polimerase. Assim como você tem uma polimerase que replica o DNA, toda polimerase vai exigir que você tenha um template, algo onde a polimerase vai estar se ligando, e uma junção que vai servir como um primer, um iniciador. Quando você tem um template, iniciador e a polimerase, aí a polimerase pode funcionar. Nesse caso aqui, a gente está falando de um genoma viral, que no caso é de RNA. E quando a gente também tem amostras no laboratório, a gente quer converter moléculas de RNA em DNA. Então eu vou usar um dos materiais aqui do Vincent Racaniello, da Universidade da Columbia, em Nova York, que esse material dele é muito bom, e ele tem um curso sobre isso, e ele também tem um livro, né? Então ele mostra aqui como que o RNA viral, ele já vem pareado um RNA transportador, um tRNA, e ele vem pareado com o genoma viral do vírus, do retrovírus. E aí vocês percebem que aqui você tem um 3' end, que seria aonde que acaba, você tem a fita que começa no 5' e 3'. E essa fita, quando você tem algo que está sendo pareado e você tem esse final em 3', você vai simplesmente completar até o final. A polimerase vai reconhecer isso e vai meter bala. E ela mete bala, só que o que acontece? Agora ela mete bala com nucleotídeos que é de DNA. E quando você tem uma fita de DNA ligada a uma fita de RNA, existe uma enzima que é muito poderosa, que ela identifica essa hibridização de RNA e DNA muito fácil, e ela cliva, ela destrói o RNA que está pareado com o DNA. Então, a partir do momento que a polimerase foi ligada e ela botou oligonucleotídeos de DNA, a RNase H vai lá e destrói esse pedaço que está pareado com o DNA. E aí você tem uma transição aqui, e essa transição vai fazer com que esse sítio R aqui se anele com o sítio de baixo aqui dessa fita de RNA original do genoma viral. E aí quando ele ataca, ele faz o anelamento dessa fita, e aí fica uma coisa interessante, fica uma coisa assim, ó. E aí você tem um 3' end, que seria o que a polimerase vai completar de DNA. E aí ele vai completar todo o genoma viral. E aí a RNase vai degradar novamente o RNA que está pareado com o DNA, só que dessa vez tem uma cauda de polipurina, né, que ela é mais resistente. Então essa cauda vai ficar aqui e vai se degradar o resto. Só que nesse meio do processo, essa cauda de polipurina agora vai servir de novo como um 3' end. Então você tem um template de DNA com um iniciador de RNA, e aí essa polimerase vai lá e começa a fazer outra fita aqui, que agora tendo oligonucleotídeos de DNA, vai ser incorporado na fita como DNA. Até que vai ter um ponto aqui que quase toda essa fita foi feita de novo como DNA, enquanto a RNase está degradando. Essa atividade de RNase é muito forte, e ela vai remover então o iniciador a partir de um momento dessa cauda de polipurina, e vai remover também o tRNA que estava ligado ao genoma viral. E daí então vai ter uma posição de justaposição ali, e aí você no final das contas vai arranjar o que vai ser, você vai conseguir fazer dois DNAs se parearem, né, como está aqui na foto, e esse pareamento vai afastar as fitas, mas você vai gerar de novo, né, um 3' end, e aí você vai ter a polimerase fazendo todo o genoma viral virar dupla fita de DNA. Então a partir de uma fita de RNA você gera dupla fita de DNA, que é no caso dos retrovírus. Quando a gente faz em laboratório, possa ser, na maioria das vezes você só tem uma fita de RNA, e o motivo para isso
isso é que você tem algumas mutações na sua enzima que está fazendo isso no tubo de ensaio lá que está fazendo. Mas na natureza, normalmente são 2 fitas de DNA que são geradas a partir de uma fita de RNA. É um processo bem interessante, né? E para entender um pouco melhor como que essa polimerase funciona, talvez a gente pode olhar uma foto aqui e aí vocês podem ver. Transcriptase reversa, ela tem um sítio de polimerase ativo, onde vai passar o DNA perto do que seria a palma, né, da polimerase. Você tem os dedos e aqui você tem o dedão, que é essa parte verde aí. Então funciona que o RNA passa por aqui na palma, os dedos ficam ajustando essa passagem junto também com o dedão. E você vai passando e vai fazendo a fita de DNA aqui. E você tem justamente esse domínio do RNase H, que como eu falei, é uma enzima muito ativa, né, para reconhecer pareamento de RNA e DNA, e ela já destrói ali. É assim que funciona, pessoal. Então fica aí de curiosidade se você já estudou isso, eu tinha vontade de saber como funcionam essas coisas que acontecem em nível molecular. Tá bom, pessoal? Até mais.